Agora está gravando. Muito obrigado por lembrar. Então a gente vai começar aqui agora o capítulo 2 do livro. Eu conversei muito com o Thor sobre qual que era a expectativa, quando os irmãos pensaram, tiveram essa ideia, né? Tiveram esse mover aí do Senhor para esse movimento, o que eles tinham em mente. E ele falou que ele tinha em mente meio que a exposição da exposição. Então ele enviou aqui em casa o livro, né? Livros em Cristo, do Augusto Nicodemos. Eu já passei o capítulo 6, mas hoje nós vamos falar do capítulo 2. Então, essa semana eu dei uma retomada no capítulo 2. E qual que é a ideia? Nada assim da minha cabeça, nada muito fora. É pegar o que Augusto Nicodemos trouxe aqui desse estudo, dessa exposição, e comentar o que foi exposto aqui. Eu creio que isso vai ser de grande edificação. É óbvio que, entendendo o nosso contexto, entendendo o propósito aqui do grupo, tem detalhes que a gente vai acabar tocando, né, que tem a ver com a nossa vida e com o nosso histórico. Mas a ideia é a gente discorrer, então, os comentários aqui, a exposição do Augusto Nicodemos dessa carta. Eu gostaria de começar com a leitura, né? Eu vou ler a minha parte, então, aqui do capítulo 2, ficou do Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 24. Né? Essa é os versos aí que nós vamos estar tratando, e tal como o Augusto Nicodemos fez aqui no livro, eu quero trabalhar com vocês verso a verso, né, de uma forma expositiva, verso a verso, para que a gente possa aproveitar. Então, eu quero começar a leitura. Eu quero saber, eu não sei se tem emoji de mãozinha aqui no Skype? Tipo, se você seleciona o emoji, você consegue levantar a mão no Skype? Tem isso? Tem, né? Tem levantar a mão. Eu quero que selecione o emoji de levantar a mão quem tiver disponibilidade para ler um verso, porque eu vou falar seu nome e você vai ler aquele verso. Acho que vai ser legal, vocês vão poder participar também de alguma forma. Porque o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer uma leitura corrida, e após a leitura corrida a gente vai expondo verso a verso aqui desse trecho aí do livro de Gálatas. Eu estou aqui com a NVI, e eu vou começar aqui a leitura, mas eu quero que os irmãos aí que têm disponibilidade, que pode abrir o microfone e falar aí, que é tranquilo, igual eu vi que o áudio do Fernando tá bom, a Nai, talvez um versinho ela consegue ler, talvez o irmão Elias está aqui com a câmera aberta aqui comigo, me ajudando, né? Porque seria muito ruim se não tivesse ninguém com a câmera aberta. Tá aí, ó, Nayara, Elias, quem mais? Ó, temos aqui, ó, Andréia, Anne, Kim, Keila, Natália, Neice, Celso. Celso é nosso irmãozão, já estamos na caminhada aí bastante tempo. Marcos, Fernando, top. Aí o povo veio mesmo, top demais. Então tá bom, então eu vou começar a leitura aqui e eu vou acionando os irmãos. Preparem os microfones. Verso 6 até o verso 24, tá bom? Vamos lá. Admiro-me de que vocês... Eu tô lendo na NVI, tá, irmãos? Mas não importa a versão da sua Bíblia. Manda bala. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Nayara. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Desculpa, repetir. Acaso busco eu agora a proteção dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Perfeito, né? Agora, acho que é Marcos aqui, que o nome está cortado para mim. Tá Mark. Verso 11 para nós, meu irmão. 11 e o 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma,
nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Obrigado, meu irmão. Agora tem o Fer ali, tá? Fern, acho que é Fernando. Deu o 13 para nós e o 14, meu Fernando. A minha é a ARC, tá, irmão? Manda bala. Ark. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, arranjava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Maravilha. Elias, o 15 e o 16 e o 17 para nós, por favor. Na minha NA, tá? Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Foi até o 17? Foi? Beleza. Nai, 18. A tradução me confundiu aqui um pouco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Marcos, lê para nós o 19, o 20 e o 21. Marcos? Isso. Não ouvi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirme diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém. Maravilha, irmãos. Muito obrigado aí pela participação. Sempre bom. Eu não sei se tem a opção de abaixar a mãozinha aí, mas pode abaixar aí para não ficar igual Moisés lá. Maravilha, então. Irmãos, vamos dar início aqui, então, né? No livro, né, o Nicodemos, ele faz uma introdução sobre esses versos, né? Ele vai falar sobre a origem do evangelho. Né? Qual que é a origem do evangelho? Ele vai abordar que é fundamental e é muito importante o que os apóstolos fazem ao sempre afirmar que o evangelho não foi revelado a eles por homem, mas sim pelo próprio Cristo. Né? Então isso é uma coisa que é muito importante, porque ele vai lembrar também que o problema, né, que estava acontecendo ali é que o Paulo estava enfrentando alguns dilemas ali no ministério dele, né? A gente falou um pouco na aula passada ali com o Dan, e eu vou abordar isso, dar mais uma pincelada um pouco nisso daqui. Mas é importante lembrar que os apóstolos, eles confirmam as verdades do verdadeiro evangelho apresentado por Cristo, sempre através da Bíblia, expondo toda a Escritura. Então, o apóstolo Paulo ele vai começar aqui a falar sobre a questão da origem do evangelho, né? E ele vai ressaltar isso. E Nicodemos, no livro, ele lembra que os apóstolos, de forma fundamental, sempre fazem isso, e eles sempre usam a própria Escritura para confirmar o que eles estão chamando de verdadeiro evangelho. Né? E é legal porque quando a gente olha para as pregações, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a própria pregação de Estevão, elas estão encharcadas de Antigo Testamento. E a gente vai entender o porquê que isso acontece aqui no decorrer. Reparem nisso, até depois com o tempo, vejam esses sermões, né, da história da igreja, sermões mais clássicos, né, os primeiros sermões da história da igreja. Pedro, né, diante dos 3.000 lá em
no dia de Pentecostes, veja a pregação de Estevão, veja a pregação de Pedro na casa de Cornélio, né? As viagens missionárias de Paulo, você vai ver que as pregações, elas, principalmente quando está falando com os judeus, né? Elas estão encharcadas de Antigo Testamento. Encharcadas. Mas a ideia aqui do livro de Gálatas, irmãos, é que eu não pude atestar de que isso é um consenso geral, mas as chances são muito grandes de que essa carta ela foi escrita no começo do ministério do apóstolo Paulo, né? Acredita-se que nos 10, 15 primeiros anos de ministério. E ele tinha um grande dilema, esse é um fato, no começo do ministério dele, que é o tal dos judaizantes. Esses caras é um problema na vida de Paulo. Porque o que eles faziam? Eles falavam para as pessoas, esses judaizantes, esses religiosos, que Paulo pregava uma mensagem de caminho largo, uma mensagem suave, uma mensagem que não confrontava, né? E eles eram tão assim que Paulo ia lá numa comunidade, pregava, Paulo virava as costas, esses caras iam lá nessa comunidade que Paulo pregou para poder falar que o evangelho dele era caminho largo, que as pessoas tinham que obedecer à lei, tinham que ser circuncidadas, tinham que obedecer, tinham que ter a questão alimentícia, né, da lei judaica, eles tinham que obedecer à lei, né? Não era o evangelho, era o evangelho mais alguma coisa. Na verdade, eles distorciam, eles falavam que o que Paulo pregava não era o evangelho, né? E imagina quanto que isso não foi, quanto que isso não chateava Paulo, como que ele não ficava irritado até com isso, né? Porque o cara ia lá, trabalhava, evangelizava, falava, vinha os camaradas atrás para falar que ele... Esse era o grande ponto, irmãos, que o argumento dos judaizantes é que o que Paulo pregava era água com açúcar, não era um caminho largo. A intenção dele era angariar pessoas. Essa é a ideia que Augusto Nicodemos vai trabalhar no livro. Que os judaizantes, eles acusavam Paulo de angariar pessoas para sua religião, né? Basicamente isso. E a defesa contra isso tudo que eu falei é simplesmente a origem da Carta de Gálatas, é o que dá origem à Carta de Gálatas. E uma coisa que moveu muito o coração do apóstolo também é que já tinha muita gente dando ouvido para esses judaizantes e já bem inclinado a essas doutrinas que eles pregavam, esse outro evangelho que ele vai falar aqui que eles pregavam. E assim, puxa, é verdade mesmo, né? Acho que vocês têm razão. E estava começando a ganhar o coração de pessoas que, num primeiro momento, ouviram o evangelho através do apóstolo Paulo e, no segundo, foram contaminados por essas ervas daninhas aí que os judaizantes colocavam no coração dos galácios. E todo esse cenário que eu acabei de trazer aqui deu origem ao verso que a gente começou aqui hoje a expor, que é o verso 6, tá? Então, o verso 6, só relembrando para vocês, é aquela exclamação dele. Pense em todo esse contexto que eu trouxe e agora o peso desse verso, né? Aqui na NVI está assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, por trás dessa exclamação dele, desse peso que ele coloca aqui, nesse verso, está todo esse background aí que eu trouxe de, né, ele ter feito o trabalho lá e ter ido pessoas e contaminado o coração de alguns, fazendo até com que alguns já começassem a abandonar o evangelho que o apóstolo Paulo tinha falado para eles, né? E aí, no verso 7 e 9, ele vai dizer assim, na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado.
E aí a Nai falou que ela repetiu, né? Mas, Nai, você não repetiu. O apóstolo Paulo repete. Ele faz isso. Ele vai falar: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, sejam amaldiçoados. E aí, nesses versos, ele pronuncia essa maldição. Isso aqui é uma maldição pronunciada. A ideia que ele tem aqui, gente, é que esses falsos pregadores, que eles fossem condenados ao inferno eterno. É isso que Paulo tá querendo dizer aqui. Tem algumas bíblias que vão traduzir como anátema, né? Eu peguei aqui uma tradução do grego dessa palavra, e entre alguns significados ela traz a ideia de realmente assim, uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Então é isso que o apóstolo Paulo está pronunciando aqui, mas vocês vão perceber que, apesar disso, dessa forma firme aqui dele falar, e às vezes até exaltada aqui, tem muito amor na mensagem do apóstolo, né? Bom, alguém mudou o cenário aí. O que aconteceu aí? A gente foi pro meio do mato aqui. Oh, meu Deus. Dá para desfazer esse negócio aí? Tem alguém brincando aqui no Skype aqui. Acho que do jeito que tava mais legal, que eu conseguia ver a turma toda. Modo de exibição, acho que grande galeria. É assim? Exibição em grade, no canto superior. Isso, em grade. Aí. Aqui pra mim tá a exibição em grade agora. Eu me sinto mais juntinho de vocês aqui. Eu me sinto abandonado. Se vocês me jogar pro meio do mato lá, eu fico abandonado. Mas então, retomando aqui, né, ele pronuncia essa maldição. E aí a gente vai pro verso 10. E aí no verso 10 ele vai falar, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando ele fala isso, é o início da defesa dele, tá? Augusto Nicodemos vai trazer essa ideia de que a partir do verso 10 ele começa a defesa dele. Então, ele vai começar a se defender das acusações e ele vai começar a dar razão da real motivação dele de servir o Senhor. Então, nesse verso aqui, o Paulo ele vai responder aquela acusação que eu falei no começo, de que ele pregava um evangelho de açúcar para angariar multidões. Porque isso responde, né, essa acusação. Porque ele fala, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que o Senhor de Paulo, que é Cristo, ele nunca buscou agradar a homens. Nunca foi esse o propósito do Senhor, né? E aí a gente tem um exemplo de Jesus sendo firme e não buscando agradar a homens, por exemplo, a parábola do jovem rico, né? O jovem rico está lá, ele era até considerado pelas pessoas ali que estavam ouvindo aquele diálogo, né? Até porque fica até como indicação aí ler a parábola do jovem rico. Inclusive, hoje o Thor subiu no canal que está subindo aqui essas aulas, uma aula do pastor aqui da Aliança, do pastor Jailson, da Presbiteriana da Aliança. Toda terça-feira está tendo um trabalho com algumas pessoas que já saíram da CCB, que já estão se tornando membros da Aliança. Algumas pessoas ainda estão na CCB. Acho que deu em torno de umas 90 pessoas na última terça-feira. Nós fomos para a Americana junto com o pastor e ele expôs a parábola do jovem rico. Está no canal. Eu super indico vocês olhar aqui no canal do Thor. Acho que é o Evangelho da Graça, né? O nome do canal. Dá uma olhada lá no último vídeo. Está falando sobre a parábola do jovem rico. E a gente vai perceber ali que tem pessoas que, quando vê os argumentos de Jesus para com o jovem rico, eles falam assim, se esse rapaz ele não pode, ele não é capaz de ser salvo, não pode ser salvo, não é capaz de se salvar, quem vai ser? Quem será?
tamanha a estima que as pessoas em volta olhavam para aquele jovem. E Jesus nem por isso quis buscar agradar ele naquele diálogo, né? Ele foi firme com o jovem. Então Paulo está trazendo essa ideia de que o Senhor dele não buscava agradar homens. Então por que ele buscaria, né? E essa é a ideia, né? Jesus ele não veio ao mundo para agradar ninguém, ele veio para fazer a vontade do Pai. E Paulo, como escravo de Cristo, ele está cativo à vontade do Senhor. Ele está cativo, né? Ele não veio para fazer a sua própria vontade. E se Paulo fosse capaz de agradar a todos com o evangelho, provavelmente ele estaria pregando o evangelho errado, né? Porque a religião cristã e a pregação do evangelho incomoda, gente. Incomoda. A gente vai perceber isso. Eu até queria pegar aqui o exemplo, mas eu acho que ia ficar muito, muito longo. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes cita bastante um pregador que ele estava incomodado porque fazia tempo que ele estava pregando e não estava tendo ninguém se incomodando com a pregação dele, se sentindo ofendido. Ele começou a se preocupar, será que eu estou pregando direito? Ele foi até orar, né? Diz a história que ele foi orar. Senhor, eu devo estar pecando, eu não estou expondo fielmente sua palavra e tal. E de repente ele tomou uma pedrada, né? Enquanto ele orava, ele foi pro meio do mato orar, ele tomou uma pedrada na cabeça. E aí ele começou a agradecer a Deus por aquela pedrada, porque então ele entendeu que estava no caminho, né, pregando fielmente o Evangelho. Porque o Evangelho e a religião cristã incomoda. Né? E aqui tem um alerta do Nicodemos. O objetivo da nossa pregação tem que ser a glória de Deus, a exaltação da beleza de Cristo e a grandeza da operação do Espírito Santo. Esse tem que ser o objetivo da nossa pregação. A glória de Deus. Esse é o alvo da pregação de Paulo. É isso que ele está começando a argumentar aqui. E então, isso também nos é um alerta para sistemas, igrejas que criam sistemas para aglomerar pessoas, somente por bem-estar, né? E aí o Augusto Nicodemos ele vai fazer uma acusação muito grave no livro, é bem pesado. Ele conclui que essa seção aqui do verso 10, dizendo que se alguém funda um ministério ou fundamenta a sua igreja, eu estou parafraseando, tá, gente? Não é que está dizendo literalmente assim no livro, mas se alguém funda um ministério ou fundamenta a sua igreja a fim de agradar pessoas, esse já não pode ser considerado servo de Cristo. Ele está fazendo paralelo com o que o apóstolo Paulo disse, né? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí o Nicodemos vem fazer o paralelo dizendo, se alguém busca criar um ministério, ou uma pregação, ou fundar uma igreja, ou basear sua mensagem em bem-estar, em esse tipo de teologia de prosperidade emocional, espiritual, financeira, essa pessoa não pode ser considerada serva de Cristo. Não pode. Então, isso é uma coisa que vai ficando claro pra gente, que quando você vê, às vezes, alguém falando, algum reformado, algum irmão que tem um zelo pelas escrituras, sendo mais firme com uma pessoa que você gosta, porque você se inscreveu no canal de um youtuber aí, que é coach, que fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, você gosta dele, você acha ele legal e tal, e aí, de repente, você vê um pastor ou algum irmão em Cristo, por causa da verdade, falando dessa pessoa, né, ou denunciando essas doutrinas, e às vezes até falando, olha, esse tipo de ensino é do diabo, não vem de Deus. É esse zelo pela verdade que move os irmãos a falar dessa forma. E também faz parte dessa obra de Deus aí, a gente pregar o evangelho, mas também denunciar os falsos ensinos, né? Então, acho que Augusto Nicodemos aproveita bem esse verso 10 para poder falar sobre esse paralelo. Se o evangelho não é agradar os homens, o apóstolo Paulo diz, então eu sou servo de Cristo, porque o meu Senhor não buscava agradar os homens, mas agradar a Deus. Então, logo, aquele que não busca agradar a Deus, mas agradar os homens, trazendo uma mensagem de bem-estar,
essa pessoa ela não pode ser considerada serva de Cristo, tá? Então, o nosso amor pela verdade fatalmente vai levar a gente a amar as pessoas. Porém, o amar, e a gente vai trabalhar isso aqui mais durante a exposição, também não é negar a verdade para elas, tá? Amar é não negar a verdade para as pessoas. Em outros, né, como uma das definições de amar, tá? Então, se a gente, presta atenção nisso, se você se aprofunda na verdade, se você se aprofundar na verdade, você vai ser levado a amar as pessoas, né? Porque Deus é amor. Jesus resume os mandamentos falando que nós devemos amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, conhecer a Deus, se aprofundar de forma humilde, né, na teologia, estudo bíblico, vai nos levar a amar o próximo. Porém, não se engane. Se você realmente ama o próximo, você não vai esconder a verdade do próximo. Então, essa é uma sacada que o Nicodemos tira do livro. Eu acho que se aplica bem legal para nós aí, e eu achei bem importante trazer. Então, o apóstolo Paulo vai concluir essa ideia do verso 10 com esses argumentos de que a motivação do seu ministério é a glória de Deus. Ele não está aqui para agradar homens. E ainda que isso custe a sua própria vida, ainda que isso custe a sua própria popularidade, porque não é isso que ele está visando. Tá bom? Então, versos 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aí agora alguém pode ouvir revelação, né? Já remete àquelas coisas que a gente via, né? Mas aqui ele vai dar ênfase na revelação divina. Mas o que é revelação? Tá? É muito importante, pessoal, principalmente a galera que está conhecendo agora o Evangelho, está conhecendo agora uma teologia mais robusta, é muito importante definição de termos. Nem tudo é do jeito que você aprendeu. Né? Para muitos aqui, aprendeu que graça é uma instituição, né? E não é bem por aí. Então, a palavra revelação, na cabeça de muitos aqui, pode ter um significado. Mas o que a Bíblia quer dizer com revelação? Você já parou para pensar? Muitas coisas que você aprendeu não têm o significado que você acredita que tem. A ideia aqui, nas Escrituras, é de que a palavra de Deus é a revelação. É a revelação. E a revelação, a palavra de Deus é uma revelação que ela está aberta para todas as pessoas, todos os seres humanos, né? As pessoas hoje têm acesso à palavra de Deus. Talvez deve ter alguma civilização ou outra que ainda não tenha, mas assim, está sendo feito trabalhos absurdos, né? Esses dias eu vi até um vídeo de um rapaz que ele está num local onde tem as traduções mais diversas da Bíblia para as línguas mais, assim, que a gente nunca nem ouviu falar. Há trabalhos fantásticos para isso, mas assim, podemos dizer que grande parte da população mundial tem acesso à palavra de Deus. E se falar de nós, todos nós aqui temos uma Bíblia em casa ou no celular, todos nós temos acesso à revelação. Revelação é a Bíblia, revelação é a palavra de Deus. Porém, existe uma revelação especial, que alguns vão chamar de iluminação. E o que é a revelação especial? É o Evangelho. O Evangelho é revelado pela iluminação do Espírito Santo, porque, de fato, ele já estava lá nas Escrituras desde a antiguidade, mas não podia ser visto claramente. É por isso que muitas pessoas têm revelação, têm a Bíblia, têm a letra, têm a revelação, mas sem a revelação especial, a pessoa não consegue compreender a Bíblia. E essa revelação especial ela só pode vir através da iluminação do Espírito Santo de Deus. E é muito interessante a gente observar, como eu falei no começo, sobre a gente dar uma olhada nas pregações dos primeiros cristãos lá,
né, a pregação de Pedro, de Estevão, etc., que eu citei no começo, porque vocês vão ver que eles estão tão maravilhados com essa revelação especial, com essa iluminação do Espírito Santo, eles estão tão impactados que quando eles vão expor o Evangelho, que é essa revelação especial, eles citam a Escritura inteira, eles citam a Bíblia toda, eles citam o Antigo Testamento, né? O Pedro vai até citar meu xará lá, o livro de Joel, e ele vem trazendo, ele vem embasando toda a pregação dele, porque foi aberto, algo que estava oculto agora foi aberto. E a ideia aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre revelação, aqui acho que no verso 12, não recebi de pessoa alguma, nem foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Essa palavra aqui, pessoal, revelação, é essa palavra do grego, o Augusto Nicodemos vai trazer aqui no livro, é a palavra apocalipsis, que significa tirar o véu. É a mesma palavra que é usada para o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse significa revelação, né? E essa palavra significa tirar o véu. Ele vai trabalhar mais a fundo no significado da palavra, mas aí eu recomendo você comprar o livro, né? Porque a ideia é a gente comentar o comentário. Então, para a gente poder ganhar tempo, eu trouxe aqui essa ideia dessa palavra revelação falada no verso 12. A origem do grego é apocalipsis, que significa também tirar o véu. Então a ideia aqui é de que a vinda de Cristo, ela representa essa ideia de remover o véu e tornar claro toda a obra de Deus desde o princípio. Então, Cristo, que é o próprio divino, intervindo na história, entrando na história, nascendo no ventre de uma virgem, ele joga a luz para toda a Escritura, para tudo aquilo que não estava muito claro na Escritura, aqueles salmos que a gente chama de salmos messiânicos, né, que, poxa, se a gente fazer uma leitura hoje, comparando a história de Jesus, a gente vai ver, se eu não me engano, o Salmo 24, descreve ali o Messias de forma maravilhosa, tudo que Jesus passou, a gente vê no Salmo 24, a gente vê Isaías 53, a gente vai ver ali, nossa, parece que Isaías estava vendo Jesus, conforme ele né, inspirado por Deus, escreve no capítulo 53 do livro. Então, mas antes da vinda de Cristo, ainda não estava muito claro o que aquilo significava, o que era aquilo. Então, com a vinda de Cristo, essa ideia apocalíptica, né, de tirar o véu, de remover o véu. Então, Paulo ele vai correlacionar tudo isso ao fato dele ter recebido essa revelação do próprio Jesus, do próprio Cristo. É isso que ele vai fazer, né? Então, é algo para a gente ter em mente aí, né, que o Evangelho é uma ideia de Deus desde Gênesis, né? Não é que é um plano lá, que Deus começou um plano, as coisas não saíram conforme ele planejava, então ele vem, puxa, eu vou ter que mandar meu filho. Não. O que espanta a igreja no Novo Testamento é justamente o fato de que esse Jesus já estava planejado por Deus desde o princípio, e ele já vinha falando dele desde o princípio, e isso tudo está agora claro nas Escrituras. O véu do templo se rasgou, né? Como a gente vê após no momento da crucificação, né? E a morte de Cristo. Então isso vai levar a gente para o verso 13 e 14, onde o apóstolo Paulo vai dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Ele está argumentando, ele continua argumentando. O que vocês estão falando não tem nada a ver. O testemunho de Paulo aqui, da sua vida passada, vem para enfatizar ainda mais que aquela transformação de vida não poderia ter acontecido por obra ou ação meramente humana. Jamais. E aí, gente, assim, os argumentos de Paulo são muito, muito pesados, né? A gente tem ao longo dos estudos, né, de Lucas, né? Para quem não sabe, Lucas, ele é autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, antigamente, na história da igreja, há relatos de que era tratado como um trabalho só. Era o livro de Lucas 1 e o segundo livro de Lucas, né? O primeiro e o segundo livro de Lucas. Era
O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Até recomendo essa leitura, ele é bem gostosa, de ler o Evangelho de Lucas e em seguida ler Atos dos Apóstolos, né? O mesmo autor que escreveu, né? E a gente tem ao longo da história, né, do que Lucas relatou em Atos dos Apóstolos, de como que Paulo perseguiu a igreja ferozmente. Tem algumas passagens aqui em Atos 26, em Atos 7. Eu queria ler, mas eu acho que eu fui muito prolixo no começo, então a gente já está com... falta 8 minutos para as 9. Então eu não vou ler, mas fica aqui para vocês verem a prova, né, de que o que Paulo está falando é verdade. Olha como ele perseguia a igreja, está lá em Atos 26, está lá em Atos 7, verso 8, em Atos 8, verso 3. Eu citei aqui a pregação de Estevão, no momento que os judeus começaram a apedrejar Estevão, as roupas, né, que foram tiradas dele foram colocadas aos pés de Paulo. Né? Paulo relata as situações, né? Lucas vai relatar situações em que Paulo entrava nas casas e saía arrastando as pessoas para fora. Então, assim, ele está aqui argumentando, gente, esses judaizantes aí estão viajando, olha o que eles estão falando de mim. Né? Augusto Nicodemos vai colocar também que não há nada que ateste fielmente que ele chegou a matar cristãos. Né? Mas essa ideia ela é plausível, porque se a gente considerar o zelo que ele tinha, esse zelo exacerbado que ele tinha pelo judaísmo, na hora que ele está virado com os cristãos, nada garante que ele não tenha feito isso também, né? Tirado a vida de alguns. Além do fato dele, sempre que ele fala disso, ele fala com muita tristeza, né? É um pesar no coração de Paulo, assim. A ideia é que ele fez muito mal para os cristãos mesmo, assim, capaz mesmo de ter tirado a vida de alguns, né? Então ele está aqui argumentando, e isso vai nos levar para o verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, o verso 14, ele vai se tornar um argumento muito forte, né? Vai embasar ainda mais para comunicar que só Deus podia ter mudado a vida de Paulo, só Deus. A mensagem que eu prego não foi passada a mim por conta-gotas, ou pouco a pouco eu fui me transformando. Essa mensagem mudou completamente a minha vida de uma hora para outra. Só Deus poderia ter feito isso, gente. É isso que ele está falando, de diversas maneiras falando a mesma coisa. Por isso, nem o meu ministério e nem a mensagem que eu prego eu recebi de mãos humanas. Mas Deus foi quem ordenou isso em minha vida. Tem um ponto aqui interessante. Não sei se eu deixo ele mais pro final, se eu já dou um spoiler aqui. Mas eu vou deixar pro final. Mas lembrem-se disso. Essa afirmação de Paulo. Nem o meu ministério e nem a mensagem que eu prego eu recebi de mãos humanas. Mas Deus foi quem ordenou isso na minha vida. Guardem isso. Né? A gente vai poder aprofundar um pouco mais. Então, assim, a conversão de Paulo, gente, foi uma conversão radical. A gente vê em Atos dos Apóstolos, ele está virado, indo perseguir cristãos, e de repente, no caminho de Damasco, uma luz aparece para ele, ele cai do veículo que ele estava, a gente não sabe se é um cavalo, provavelmente era um cavalo, e uma luz cega ele, e ele já cai atordoado, né? Com aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, assim, foi uma coisa muito radical. Foi uma conversão assim muito radical. E a gente vai ver que é Jesus ressurreto quem aparece para ele e que fala com ele e que ordena ele, né? O próprio Jesus que fala que vai mostrar para ele o tanto que ele vai ter que padecer por causa do evangelho, né? Ele tem esse contato com o Senhor direto. É algo realmente radical. Mas lendo aqui o verso 15 e 16, apóstolo Paulo, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, diz Paulo, né? Então, olha só que interessante, apesar dessa conversão ela ter sido radical, tudo já estava totalmente planejado por Deus. Tudo estava totalmente planejado por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente saber que existe um Deus que ele é dono da história. Ele
Ele tem o controle, ele não perde o controle, ele não é pego de surpresa. Esse Deus revelado na Bíblia não é pego de surpresa. Tudo já estava planejado por Deus. E a pergunta é, né? O Senhor, ele fez isso com a gente? Uma reflexão aqui para nós. Se o Senhor fez isso com você que está aqui nessa conversa aqui com a gente, nessa aula, seja aqui agora ao vivo ou você que vai ouvir depois, por que que ele não pode mudar radicalmente a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos? Quando o Senhor transformou Paulo, ele pediu licença, ele chegou em Paulo e falou assim: ô Paulo, você pode por gentileza aí parar um pouco aí esse cavalo aí? Eu preciso conversar com você aqui um pouco. Foi isso que aconteceu? Não, o Senhor, ele de forma radical entrou na vida de Paulo e transformou a vida de Paulo de forma radical. Nós sabemos o quão o Senhor tem transformado a nossa vida e quão radiante tem sido para muitos aqui o conhecimento do Evangelho. A gente vê hoje no grupo, né, houve algumas discussões que eu não consegui ver muito a fundo, mas e diversos irmãos que estão aqui têm experimentado essa obra transformadora que só o verdadeiro Evangelho pode causar no coração. E às vezes a gente não se espanta com o que Deus fez, porque, gente, muitos aqui, se for parar para pensar, pô, você estava enfiado em roda de oração, cara, em profecia. Você estava, cara, enfiado em misticismo, em coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho. Cara, você vivia em pecado, em diversas coisas, caindo em um pecado atrás do outro, sem vitória. Olha o que o Senhor fez com você. O que ele não pode fazer com aquela pessoa que você... Aí agora você olha, né? Agora você olha pro carinha que ficou lá da igreja que você saiu, ou que você tá saindo, ou pro teu líder, né? Que você tinha uma estima, mas agora você conheceu o Evangelho. Agora você viu que o seu cooperador é pecador. Seu ancião é pecador. Agora você vai olhar para ele e vai falar: meu, esse cara aí, sem chance. Esse cara é um inimigo da cruz. Olha o que ele tá pregando, olha o que ele tá falando. Cara, Paulo, ele entrava na casa dos cristãos e arrastava eles pelas ruas. Ele viu a morte de Estevão e foi incumbido das roupas de Estevão. Ele tinha prazer nisso, ele entendia que ele estava servindo a Deus, ele estava totalmente enfiado no judaísmo. Ele era mais zeloso do que as pessoas mais velhas do que ele no judaísmo. O que Deus não pode fazer? Quem que Deus não pode salvar? Fala para mim. Não há nada impossível para Deus. Não é impossível Deus salvar nem as pessoas que você julga ser as mais terríveis, as mais cabeçaduras, as mais religiosas, porque você também era. Olha para a sua vida, olha para a vida de Paulo e olha, não coloque limite, né, na forma que o Senhor pode operar. Vamos para o verso 17. Então a gente já está quase chegando no fim, tá, pessoal? Aqueles 15 minutos que eu enrolei no começo, vou perder agora no fim. Vou ter que comer esses 15 minutos aqui, porque pelo menos a ideia que eu tinha era de 1 hora, né? Não sei se eu tô dentro, né? Tinha um tempinho a mais. Mas, ó, eu comecei a gravar, tá com 43 minutos. Então a gravação vai ter 1 hora, provavelmente. Mas beleza, vamos lá pro verso 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Eu vou ler o 18 também, que eu já vou dar uma pincelada nele. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, Paulo está enfatizando aqui no verso 17, novamente, né, nesse verso, para deixar ainda mais claro que a autoridade dele vem de Cristo. É por esse motivo que ele também se considera apóstolo. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então ele está falando assim, cara, quando eu me converti, eu não fui lá pedir bênção para Pedro, pedir bênção para João, pedir bênção para Tiago.
Não, eu fui para a Arábia, ele foi pregar o evangelho, foi servir a Deus, foi conhecer mais o Senhor, e ele não foi pedir bênção para ninguém, porque ele tinha convicção, e isso mostra a clareza, deixa claro, de que foi o próprio Senhor, de forma extraordinária, que apareceu para ele no caminho de Damasco, e falou pessoalmente com ele. Paulo teve contato com Jesus ressurreto. Isso é algo que tem que ficar claro. Os apóstolos, isso aqui que eu falei que eu ia deixar mais para o final, porque eu não queria dar spoiler sobre isso, né? Os apóstolos, eles eram pessoas que haviam sido chamadas diretamente por Jesus e eram testemunhos da sua ressurreição. E Paulo se enquadra nessa descrição porque o Senhor apareceu diretamente a ele e o chamou. É por isso que ele enfatiza tanto isso. Toda hora ele fica enfatizando. O seu chamado veio depois, mas depois dos outros apóstolos, porque, né, conviveram com Cristo ali antes de Paulo. Mas a autoridade que foi outorgada a eles é a mesma que foi a Paulo também. E ele vai abordar isso no verso 18. Ele vai falar, ó, conheci Pedro anos depois do meu chamado, né? Olha lá no verso 18. Depois de 3 anos eu subi para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E eu estive com ele 15 dias. Né? Ele não foi lá para aprender com Pedro, mas é importante ver que através desses encontros que ele teve, a mensagem de Paulo ela acaba sendo confirmada pelos apóstolos mais velhos que ele, como sendo o mesmo evangelho que eles pregavam. Alguns Nicodemos vai trabalhar isso melhor mais para frente no livro, mas a gente vai ver até o próprio Pedro citando o apóstolo Paulo nas suas epístolas, né? Dizendo que Paulo escreve coisas muitas vezes difíceis de entender e tal, mas você vê o respeito de Pedro ao falar de Paulo, né? E isso a gente fica muito claro que ele foi chamado para ser um apóstolo, né? De fato. E aqui isso nos leva, então, para as conclusões, tá? Então, algumas conclusões. Nicodemos tira 4 conclusões desses versos que nós lemos aqui. De forma até curiosa, ele não cita, né, os versos finais ali, né? Mas, só para concluir, né, que ele fala, o apóstolo Paulo fala, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, né? Quanto ao que eu escrevo a vocês, eu afirmo diante de Deus que não minto. Ele está aqui, né, enfatizando de novo. A seguir, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Isso também enfatiza, de novo, gente, que o que ele está falando é verdade e que ele está pregando o mesmo evangelho dos apóstolos. Porque essas pessoas, ele não era conhecido entre elas. Ele não era famoso lá. E ele estava indo lá pregar, e olha o que as pessoas diziam, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Se ele estivesse pregando um baboseira lá, eles não iam afirmar uma coisa dessa, né? E muito do contrário, eles glorificavam a Deus por causa de Paulo. Isso é muito belo também, esse fechamento desse primeiro capítulo do livro de Gálatas. E aqui vamos às conclusões. Depois das conclusões eu quero abrir aí para a gente poder interagir também. Espero que vocês estejam anotando aí dúvidas e tal. Não falei isso no começo, né? Mas para a gente poder bater papo também no final. Mas vamos lá. Primeira conclusão que Augusto Nicodemos traz aqui desse capítulo. Viu Elias tomando uma água ali? Viu como é importante estar com o vídeo aberto, gente? Vocês abençoam a gente aqui, ó. Vamos lá. Primeira conclusão. O evangelho não veio para agradar as pessoas, como a gente falou, mas para glorificar a Deus. Aí eu lembrei, quando eu vi o Augusto Nicodemos afirmar isso, uma frase do Paul Washer. Para quem não conhece, Paul Washer é um pastor reformado. Ele é missionário. E tem o famoso sermão Pregação Chocante no YouTube. Se você colocar Pregação Chocante, você vai ter mais de 10 anos no YouTube, mais de 1 milhão de acessos. E é uma pregação que eu super recomendo que vocês assistam também, quem nunca viu. E ele traz essa ideia, né, de que Deus ele não é legal. Deus é santo, santo, santo.
Por isso o evangelho ele não vem para agradar as pessoas, mas vem para dar glória a Deus. O evangelho vem para dar glória a Deus. A Anne, infelizmente, vai ter que sair, tem um bebezinho de 9 meses, tem que ficar aqui do ladinho dele, porque ele ainda mama. Ah, tá falando sobre o vídeo. Beleza. Tudo bem, Anne, tudo bem. A gente entende, né? O Calebinho fez 1 ano e pouco, tá com 1 ano e pouquinho agora. A gente entende. Vamos lá. Ainda no primeiro ponto, tá, gente? A iluminação que o evangelho traz, o que ela revela? É importante, porque é muito legal Augusto Nicodemos categorizar, né, o que está ali na Bíblia, para a gente poder justamente contrastar com as mentiras que a gente ouviu a vida inteira e com as porcarias, as mentiras que a gente ainda vai ouvir, porque infelizmente ainda vai ter coisas que a gente vai ouvir absurdas, né? Então ele vai trabalhar aqui, ó, a iluminação. Lembra, gente, ó, revelação, Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Revelação especial, ou iluminação, como alguns teólogos vão chamar, evangelho. A exposição do evangelho. Aí é como se fosse o véu se rasgando para que você agora olhe de novo para a Bíblia e veja a beleza do teu Salvador, a beleza de Jesus em toda a Escritura. Então, mas o que esse evangelho revela? O que ele traz? Caráter santo de Deus. O evangelho também traz as promessas de Deus, também traz as exigências de Deus, também traz os seus planos, revela a sua vontade, revela o seu amor e revela a sua misericórdia. Então, a iluminação do evangelho, ele revela tudo isso para nós a respeito de Deus. Uma coisa que eu sempre falava aqui, até fazendo esse paralelo, tipo, uma coisa que me segurou muito tempo ainda dentro da CCB foi a questão dos milagres, né? Eu vi muito milagre, se começar a contar obra aqui, vocês tudo vão começar a falar em língua aí. Mas o que acontece? Isso me combatia muito, porque, poxa, e aquele milagre, e esse milagre? Mas aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? Né? Que todos esses milagres, essas experiências que eu tive, não me revelaram o caráter santo de Deus. Não me revelaram a minha condição como homem, pecador, indigno, necessitado de um Salvador. Não, mas quando acontecia o milagre, o que vinha na minha mente? Essa igreja é o caminho da verdade. Esse é o caminho certo. Então, geralmente, o engano, as coisas enganosas, elas não vão trazer esses aspectos do caráter santo de Deus, das promessas maravilhosas dele, do que ele exige de nós de verdade. A gente vai ver um pouco aqui. E o que isso mostra pra gente, irmãos? Que o centro do evangelho é Deus e a sua própria glória, e não o homem. O centro do evangelho é Deus e sua glória, e não o homem. E aí, voltando, né, na questão do amor, né? O amor cristão, ele não tem a ver com ficar agradando os outros. O amor cristão é dizer a verdade para os outros, ainda que isso desagrade alguém. Até tem uma história dos pastores aqui, o pastor Jailson e o pastor Anderson, aqui da Igreja Presbiteriana da Aliança, eles compartilharam com a gente, tiveram que fazer uma visita, e eles sabiam que o que eles tinham que falar para essa pessoa que eles estavam visitando ia ofender essa pessoa. E eles tiveram uma conversa antes de ir para essa visita. Eles falaram, você sabe, né, o que a gente vai falar lá pro irmão, ele vai ficar ofendido, né? Pois é, e agora? Então, aí qual que foi o raciocínio? Vamos preferir agradar a Deus ou vamos preferir agradar aos homens? Vamos preferir agradar a Deus. Então eles foram e fizeram a visita e falaram o que tinha que ser falado. É assim, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Isso aqui também é muito legal que o Augusto Nicodemos coloca, né? É forte, né? Baseado em tudo que a gente já viveu e vê, até fora da CCB. Felicidade e satisfação é um subproduto do Evangelho e não o alvo principal do Evangelho. Se o alvo principal do Evangelho é a glória de Deus e a glória de Cristo, logo, felicidade e satisfação é um subproduto do Evangelho e não é o alvo principal do Evangelho. E o fato de ser um subproduto do Evangelho, sabe o que isso revela pra gente? Que a gente só encontra felicidade e satisfação somente em Jesus. Somente em Jesus. E em nada mais. E isso nos leva para o segundo ponto.
das conclusões. O evangelho não é invenção humana. Será que uma religião inventada por homens teria uma imagem tão horrenda e uma história tão sangrenta de um homem que morreu pendurado na cruz? Até falando de evangelho aqui no Antigo Testamento, eu lembro de um exemplo que o Fernando, né, quando a gente estava em Curitiba, ele dava para a gente, era muito legal, né? Era uma revelação, né, assim, especial, né, de que quando ele ia contrastar o evangelho, o evangelho não é a mensagem que Paulo prega, a gente está vendo claramente aqui, né, não é essa coisa doce aí que os judaizantes falavam, e inclusive alguns, eu ouvi falar aí que parece que o ancião pregou esse tempo aí no púlpito, no culto online, que o povo que está conhecendo fé reformada, está conhecendo CCB, está saindo da CCB porque quer caminho largo, né? Porque quer vida fácil, uma vez salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade, posso usar minha barbinha e Elias, né? Então, olha só, a ideia aqui é que uma religião inventada por homens é que traz essas coisas. Uma religião que nasceu no coração de Deus, ela tem outro aspecto. Aí, vamos para o Antigo Testamento, Gênesis. Nós temos ali Caim e temos ali Abel. E nós temos duas ofertas. Uma oferta, a Fernanda vai ter que sair, depois ele vai ver no canal do Thor. Deus abençoe, Fernando. Uma oferta era uma oferta de ervas ali, por certo um prato bonito, né? Tinha ali os legumes ali, uma coisa toda bela, né? Aos olhos. E aí vem a oferta de Abel. O que é a oferta de Abel, gente? Se não um cordeiro partido no meio, gente, com as tripas de fora, aquele sangue escorrendo. E Deus olha para aquilo e fala, é isso! É isso! Abel, é isso! Isso é o evangelho! O meu filho partido no meio é a oferta que Deus aceita. E não a oferta de aparência bonita. Então, essa ideia não nasce na mente do homem. Não tem como. Até para nós é surpreendente ouvir isso hoje, de que isso é o evangelho. Imagina um homem inventar uma coisa dessa. Então, assim, as coisas que os homens inventam têm a ver com bem-estar, com venha como você está, com não queremos nos intrometer em sua vida, com tenha tantos maridos ou quantas mulheres você quiser, etc. Lembrando, pessoal, todas essas ideias que eu estou trazendo aqui estão no livro, tá? Se você quiser aprofundar mais, compre o livro Livres em Cristo, Augusto Nicodemos. Vocês vão conseguir aprofundar um pouco mais. Mas, continuando, o cristianismo ele vem no caminho oposto a tudo isso que eu acabei de citar, né? Fala sobre cruz, sobre arrependimento, sobre morte, sobre esvaziar a si mesmo, né? Esvaziamento, transformação de vida, como eu citei aqui mais cedo. Também fala sobre tormento infernal, sobre justiça de Deus em punir o mal. Mas também o evangelho fala de graça, fala de misericórdia, fala do amor de Deus para aqueles que se humilham perante a sua glória, perante a sua grandeza. Então a religião cristã pregada por Paulo e os demais apóstolos, e também pregada por reformadores, tanto por Lutero, quanto Calvino, quanto tantos outros reformadores, tem origem no coração de Deus. Portanto, essa é uma religião santa, de fato. Foi criada, revelada e concebida por Deus. A religião cristã foi criada, revelada e concebida por Deus. Portanto, é uma religião santa. E a terceira conclusão, Augusto Nicodemos, não existe mais apóstolos. Se alguém aí está ouvindo aí depois online ou está aqui ouvindo e tinha um desejo de ser apóstolo, sinto muito te frustrar, mas não existe mais apóstolo. Lembra o que é que determina uma pessoa ser apóstolo? O que determina uma pessoa ser apóstolo aí? Eu falei duas vezes de uma forma um pouco mais leve, depois eu expliquei exatamente quem que vai lembrar. O que determina uma pessoa ser apóstolo? O que determina que um cara pode falar, não, eu sou apóstolo? Tem duas coisas. A Nay tá aqui, como que é? Tem mais. Duas coisas.
Alguém se habilita? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que determina a pessoa ser apóstolo é um chamado direto de Jesus e ser testemunha da sua ressurreição. Lembre-se disso, gente. O que determina uma pessoa ser apóstolo é ter sido chamado diretamente por Cristo e é ter sido testemunha da sua ressurreição. Mas como que Paulo foi testemunha da ressurreição? Se ele virou crente, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Lembre-se disso. Jesus apareceu para ele. Então ele tem essas qualidades, certo? Logo, para onde isso nos leva, gente? Um evangélico que se diz apóstolo é um liar, é um mentiroso, certo? Um evangélico que se diz ser um apóstolo, ele é um mentiroso, tá? Então, cuidado com os apóstolos da internet, cuidado, são mentirosos. O cara pode ter até uma pregação aparentemente boa, sabe? Mas se ele já chega falando que ele é apóstolo, já tem um problema aí. Agora o Augusto Nicodemus vai trazer, mas e o Papa, então? Se os evangélicos, é um problema eles falar que eles são apóstolos, porque não existe mais apóstolo, mas e o Papa, que se diz ser sucessor do apóstolo Pedro? O cara consegue ser pior do que os evangélicos que se dizem apóstolos, né? E aqui tem uma passagem que eu queria ler sobre a Icar, que o Augusto Nicodemus traz no livro, que eu achei assim, cara, absurdo, né? Olha só que absurdo no que a Igreja Católica Apostólica Romana crê, né? Se alguém disser, está nos documentos da igreja, tá, gente? Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Cara, isso está no cânone 9 do Concílio Ecumênico de Trento, e esse documento data a Contra-Reforma e é válido para a Igreja Católica até o dia de hoje. Então, cara, se você falar que você é salvo somente pela fé e que não é necessário por parte alguma que você se prepare ou que você se disponha pela ação da sua própria vontade, você é expulso da Igreja Católica. Você deve ser expulso da Igreja Católica. Então é nisso que os católicos creem, entre outras coisas terríveis. Então a gente não deve dar voz, não deve dar lugar para esses que se dizem apóstolos, já falei aqui. O que temos hoje, então, são ministros de Deus que expõem as doutrinas dos apóstolos através da Bíblia, mais ou menos da forma que eu fiz aqui, expondo a Bíblia. Não, às vezes não versículo a versículo, pode ser um capítulo, pode ser um livro, mas a ideia é expor a Bíblia, não trazer a sua ideia, a sua interpretação, o seu achismo, né? Então, é isso que acontece. O que a gente tem hoje é isso. Isso nos leva ao quarto ponto. E o quarto ponto vai pegar bem na nossa jugular aqui, que é sobre revelações. E é o Nicodemus que está trazendo isso que eu achei muito legal, né? Esse livro foi uma acertada boa aí da galera, porque vai trabalhar, acho que a gente consegue trabalhar bem aqui com o nosso contexto. O quarto ponto conclusivo para a gente finalizar, eu já estourei aí, estou 1h03, sobre revelações. Cremos que aquela revelação que Paulo teve foi especial. Lembra que eu falei, gente, que revelação não é aquilo que se aprendeu. Aquela revelação que o apóstolo Paulo teve, ela foi especial. E tinha um propósito claro na história da igreja, essa revelação. Muito claro. Depois a gente vai ver a vida de Paulo é o testemunho de que essa revelação que ele teve foi especial e tinha um propósito na história da igreja. Paulo foi um dos maiores evangelistas, né, na época dos apóstolos. Foi o que mais trabalhou, sem dúvida, né? Então, tinha um propósito de Deus para se revelar para Paulo daquela forma tão especial. Nós não cremos, portanto, que Deus hoje se revele daquela forma igual se revelou a Paulo. Jesus não vai aparecer ressurreto para você e te chamar para o apostolado mais.
Isso não vai acontecer. Ou a gente também não acredita que ele vai aparecer para você em sonhos, ou através de visões, ou para te ensinar novas verdades. Deus não vai aparecer assim mais. Em sonhos, em visões, para ficar ensinando coisas novas, ou um chamamento novo, um novo levante, uma nova revelação. Nós não cremos em novas revelações. Para os que estão em Cristo, tudo o que Deus queria revelar já está na Bíblia. A revelação completa de Deus está na Bíblia. O que a gente tem que fazer agora, então, irmão Joel? Agora a gente tem apenas que estudar o Evangelho e se apegar à poderosa mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar num outro momento que, acho que em Romanos, se eu não me engano, em Coríntios, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu achei legal que o Paulo Júnior, né, no último podcast que ele fez lá no Vilela, ele trouxe essa ideia, né, dessa palavra, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra usada ali no grego é dunamis, que é a palavra que deu origem à dinamite, a palavra dinamite. Então o Evangelho é uma dinamite, basicamente a gente pode dizer. E é nisso que a gente tem que se apegar, nessa mensagem. A gente tem que estudar o Evangelho, se aprofundar no Evangelho e se apegar ao Evangelho sem a necessidade de mais novidade, de coisa nova, de novas revelações. E aí é um confronto aqui do Nicodemos para nós no livro, e fica o confronto aqui para vocês, para mim. Você crê nisso? Você crê que toda essa estrutura está condensado o Evangelho em toda essa estrutura de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a revelação perfeita, infalível, e que o Evangelho é a grande iluminação, é a revelação especial? Você crê nisso? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode descansar tranquilo em Deus e você pode se sentir seguro. Você não precisa temer mais que você pode ir para o inferno ou perder a sua salvação por qualquer outra coisa que seja, porque é o Evangelho que te salva, não é você que se salva. A fé não pede sinais. Quem pede sinais é a dúvida. A fé não pede sinais. Quem pede sinais é a dúvida. Mas isso não significa, eu estou parafraseando sempre Nicodemos aqui, gente, né? Palavras da minha cabeça, eu gosto sempre de enfatizar isso. Isso não significa que a gente não pode ter algumas dúvidas ainda, né? Que pode ter alguns dilemas, mas não sobre essas verdades tão importantes, né? Você não pode ter dúvida de que Jesus é o teu Senhor e que o Evangelho é a mensagem poderosa, que é a única que tem poder de te salvar, né? E agora, com relação às demais coisas, né? O Senhor ele vai nos revelando através da própria Bíblia, de estudos como esses que a gente está tendo aqui, do convívio com a comunidade na fé em igrejas bíblicas, através da comunhão com irmãos mais maduros na fé. E assim o Senhor vai nos moldando e vai nos conformando, vai nos moldando conforme o seu propósito, para a sua própria glória. E o Senhor vai nos conformando à imagem do teu Filho, através dessa obra maravilhosa. Amém. É isso, gente. Estudo hoje. Pode abrir aí os mic, vou tirar dúvida, bater papo. Agora, se quiser ir levar a gente lá pro pátio, lá, para aquele lugar. Eu vi que bastante gente saiu, né? Eu peço perdão até, porque eu me prolonguei muito no começo. Fechei aqui com 1h24. A aula em si ficou com 1h08, né? 1h07. Mas é isso aí. Vai ficar gravado no YouTube. Quem puder ver aí a gravação depois, acho que vai ser importante. Deus abençoe, Everton. Celso aí abriu a câmera agora. Gente, interajam comigo, porque eu falei aqui por 1 hora. Vamos lá. Maravilhoso, tá ótimo já. Certinho, querido. Eu me propus aqui, né, aí na pegada do livro, né? Comentário em cima do comentário do Nicodemos, né? Não sair muito. Pegar alguns exemplos aqui que pode ser aplicado para a nossa realidade. Espero que tenha sido edificante nesse sentido e tenha abençoado os irmãos. E se eu
falei alguma besteira aí, falei alguma coisa, Celso, por favor. Eu não conheço os demais irmãos, mas eu sei que o Celso tem maturidade aí para me dar uma chicotada. Tá tudo certinho, querido. Foi maravilhoso, foi ótimo. Louvado seja Deus por isso, João. Louvado seja Deus mesmo, tá muito bom. Eu fiquei com a câmera fechada porque estou na casa do meu pai, estou fazendo companhia para ele, cuidando dele. Por isso que eu só abri a câmera agora. Mas estava acompanhando o tempo todo. Foi muito bom. Louvado seja Deus por isso. Maravilha. Amém. Glória a Deus, irmão Celso. Como que o irmão tá? Saúde? Como que tá aí a vida? Eu lembro que eu já... Vida nova. Literalmente vida nova. Já passei algumas aflições orando pelo irmão já. Eu sei. Mas graças a Deus tem 1 ano e meio, pelo menos, que o Senhor me restabeleceu completamente de saúde. E eu realmente desfruto de uma vida nova. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado pelas orações. A gente sabe da dedicação, né, do trabalho do irmão, então isso alegra a gente duplamente. O Everton comentou aqui, valeu, foi muito bom, Deus abençoe Everton, glória a Deus, Deus abençoe, muito esclarecedora, Natália, não abri a câmera porque está com problema, estou partindo, Deus abençoe, amém, querido. Anny, a gente ora no final, eu não peguei o finalzinho, não, o final da do Fer eu peguei também, não lembro se a gente orou. Já parou a gravação? Não, vamos parar aqui, depois o Thor edita aí.